Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa a partir de agora mais um Na Ponta do Lápis. E olha só, as férias escolares estão aí. E junto com elas vem um desafio para as famílias: como entreter as crianças sem pesar no orçamento. Mas quem está aqui comigo hoje vai trazer todos os detalhes, todas as dicas para a gente conseguir passar por esse período de férias sem pesar o bolso para o resto do ano. É ele, Elber Laranja, especialista em crédito. Elber, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, quero que você explique aí, fale para o pessoal de casa, quais são os primeiros passos que a gente deve tomar quando a criançada entra em férias, para a gente conseguir curtir, mas ao mesmo tempo sem pesar no bolso. Primeiro ter a consciência de que os principais meios de diversão para a criançada não significa exatamente coisas que gerem despesa. O tempo de atenção dos pais, um passeio ao ar livre, um piquenique, normalmente traz muito mais felicidade para as crianças do que propriamente alguns passeios mais elaborados que envolvam despesa financeira. Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência. As crianças não precisam de muito dinheiro para se divertirem. É mais atenção e criatividade. E quais são os erros mais comuns que os pais cometem nesse período? Se endividar para fazer o que não pode, para tentar levar algum tipo de experiência para os filhos que eles não tiveram, né? Então, às vezes, os pais tiveram algum sonho de infância e eles tentam a qualquer custo levar isso para os filhos, e talvez não seja exatamente aquilo que os filhos precisam, mas as famílias, as pessoas, os pais, para suprirem essas expectativas, acabam se endividando em decorrência disso. Então, quando a gente entra nessa questão, um dos cuidados que se deve, então, é essa questão do gasto emocional ou do gasto por impulso, é isso mesmo? Sem dúvida, né? Então, tanto nas férias quanto fora dela, isso é um grande mal para o orçamento das famílias e das pessoas. E vale a pena parcelar os gastos das férias no cartão de crédito? Não, não vale a pena. Isso é um risco bastante grande. Em geral, quem faz um bom planejamento das férias, ele paga antes. Então, se a despesa do cartão de crédito está relacionada às férias, esse pagamento deve ter ocorrido antes do período de férias, para que você viaje com paz de espírito e, principalmente, não tenha dívida na hora de voltar. E vamos lembrar que as despesas do cartão de crédito, as despesas de uma viagem relacionadas ao cartão de crédito, não dizem respeito só à passagem, ao hotel. Elas dizem também respeito ao período onde você fica no lugar onde você está viajando, com as despesas, restaurante, compras que você faz no local, e que tudo isso inevitavelmente vai trazer compromissos financeiros adicionais para o decorrer do ano. E como equilibrar o lazer das crianças com os gastos essenciais que nós temos no dia a dia? Eu tenho que fazer um planejamento, então, quando é lá no começo do ano, a gente sabe que esse primeiro semestre ele já é um pouco mais apertado, tem pagamento de vários impostos, de várias taxas. Então, lá no começo do ano, eu já tenho que me organizar em relação a essas férias do meio do ano? É o que diz a teoria, né? Então, certamente, quem faz um bom planejamento vai ter férias com mais possibilidade e paz de espírito, né? Para quem não fez o planejamento, o ponto de atenção aqui é não jogar todas as fichas em um único período do ano, né? O ano continua, então é ser mais comedido, ser mais criativo, partir para opções divertidas também com as crianças, mas que não requeram grandes investimentos. Tem muitos parques, tem muitas opções de lazer que são gratuitas, então é buscar essas alternativas para evitar o endividamento até o final do ano. E aproveitando, a gente sabe que a gente já está no momento das férias escolares, já está logo aí, e quem ainda não conseguiu fazer esse planejamento, tem como se organizar ainda em cima da hora para conseguir passar por esse período? Tem. É entrar na rede social, buscar os parques, os museus, as programações de centros culturais que são gratuitas, e eu tenho certeza que dá para encontrar boas opções para ter um lazer super produtivo, criativo, tirar a criançada de frente das telas e ainda se divertir gastando pouco. Eu vou voltar um pouco numa resposta que você deu agora há pouco para nós, sobre a questão da viagem.
Então assim, eu olhei para as minhas contas, vi que eu consigo fazer uma viagem. Mas o que eu devo levar em consideração ao fazer um planejamento de viagem com as crianças? Levar em consideração todos os itens da viagem. Então, se for de avião, passagem aérea, deslocamento até o local do hotel, quanto que você vai ficar de hotel, quanto que vai custar esse hotel e principalmente as despesas que não são tão previsíveis do momento em que você vai ficar alocado no local em que você está passando as férias. Se forem férias que você não vai envolver passagem aérea, o deslocamento, quanto que você vai gastar de combustível, se você vai ficar na casa de um familiar, que é uma opção mais econômica também, né? Você vai ficar na casa de um familiar, ou se você vai ter despesa no hotel. Então, tudo isso você tem que botar na pontinha do lápis, no caderno mesmo, fazer uma conta e falar assim, olha, o total estimado do orçamento dessa viagem é tanto. Eu tenho condições de fazer isso? Tendo condições, boa viagem. Não tendo, é melhor para a paz de espírito, esperar um pouquinho mais, se planejar, dezembro está aí. E julho é alta temporada, não tem como fugir disso. Tem como economizar ou é melhor esperar um pouco para fazer uma viagem? Se for para o hotel, se for pagar passagem aérea, não tem como economizar. Isso é fatal. A viajar na alta temporada você vai gastar mais. Para economizar tem que ser criativo e ir para as alternativas que a gente comentou aqui agora. E como evitar que as férias virem uma dor de cabeça na vida financeira das famílias? Com responsabilidade, né? Então, tudo que se faz com responsabilidade, fazendo conta, botando na ponta do lápis, realmente vai gerar muito mais paz de espírito e felicidade. Você pode ter um momento de uma experiência bastante intensa que envolve um investimento muito grande, mas aquilo pode carregar uma dor de cabeça para vários dias ou meses. Então, ter essa responsabilidade, agir com razão nesses momentos é muito importante. E o que é mais importante, definir um teto de gastos ou um roteiro de atividades interessante, por exemplo? Dá para fazer as duas coisas. O mais importante é definir o teto de gastos, né? Então, aqui nós estamos falando na ponta do lápis, né? Então, definir o teto de gastos. Dentro disso, tenho certeza que a utilização da criatividade vai fazer com que as férias sejam produtivas e muito divertidas. E qual orientação você daria para as famílias que estão nos assistindo, que quer criar boas memórias relacionadas às férias das crianças, mas também não quer fugir ali do teto de gastos, que é o que a gente estava falando agora? Pessoal, a felicidade com as crianças, com a família, ela não está relacionada exatamente a eventos que envolvam dinheiro. O tempo de qualidade dos pais com os filhos, entre família, é o que traz as melhores memórias das nossas infâncias e o que vai gerar as melhores memórias para os seus filhos e as experiências mais divertidas. Então, tem que fazer a conta, vamos dar o melhor que a gente pode para os nossos filhos, para as nossas famílias, mas vamos lembrar que o mais importante não é isso. O mais importante é o tempo de qualidade que a gente passa juntos. E como você citou diversas vezes ao longo da nossa entrevista, nós estamos em Campinas. Campinas é uma cidade grande que possui museus, possui parques. Tudo isso conta na hora de realizar esse roteiro de atividades, levando em consideração que muito desses espaços são gratuitos, são abertos ao público. Tudo isso leva em consideração na hora de definir os gastos, porque é gratuito, é aberto ao público, o pessoal pode ir lá de graça e ainda assim cria boas memórias das crianças. Sem dúvida, tem programação no SESC, né? Sempre o roteiro de férias no SESC, nós temos os parques da cidade, as viagens super curtinhas chamadas bate e volta, né? Que você visita tantas cidades na região de Campinas que tem atrações muito legais, coisas diferentes para ver, comidas diferentes para experimentar, ou às vezes fazer um piquenique num lugar verde, aberto, ao lado da natureza. Então aqui a nossa região ela é muito rica para trazer esse tipo de possibilidade, ter férias legais e gastar pouco. E agora, para finalizar a nossa entrevista, quem infelizmente chegou agora no período das férias escolares do meio do ano, não conseguiu se organizar, vai ter que aí realizar um roteiro que de certa forma tem uma qualidade muito boa também, se você falou aí do SESC, Campinas, dos parques, dos museus, consegue aí sair de casa, se divertir sem gastar muito, mas
Agora tem as férias do final do ano. Como eu posso fazer, aproveitando a dica do Na Ponta do Lápis, para me organizar para as férias do final do ano ou até mesmo para as férias do ano que vem e realizar aí um planejamento financeiro para eu ter umas férias com mais leveza, com mais folga? É pegar o que se ganha, anotar, pegar tudo que se gasta, anotar e ver se sobra ali no final dessa conta um dinheirinho, um valor para você ir alocando, reservando para que você faça as férias dos seus sonhos, né? Isso normalmente, a gente está falando aqui, ninguém tem dinheiro sobrando, né? Isso normalmente requer alguma renúncia. Então, o conceito de poupar é gastar menos no presente para você gastar mais no futuro. Então, quem tem o plano de ter as férias dos sonhos vai ter que dizer não para algumas coisas agora, no tempo presente, para ele poder dizer sim para os seus sonhos, inclusive de férias no futuro. E aí, realizando um planejamento, consegue até muitas vezes fazer uma viagem legal com a família inteira, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Batalhando e tendo disciplina, dá para chegar lá. Tá certo, então, Elber, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Você aí conferiu, então, no Na Ponta do Lápis de hoje as principais dicas para conseguir passar pelas férias escolares sem se endividar e sem pesar no orçamento que fica pelo resto do ano. Na Ponta do Lápis de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero na semana que vem. Até mais!